Tá tudo bem fazer menos quando você está lidando com muito. Esse é o post que eu fiz hoje no meu Instagram. Eu fiquei refletindo muito sobre ele e tem muito a ver com algumas coisas que vêm passando assim nas últimas semanas comigo. E eu acredito também com muitas pessoas, principalmente para quem é empreendedora, vai me entender. E esse vídeo é mais assim uma reflexão, um desabafo. Não preparei assim um roteiro. Eu simplesmente falei, preciso gravar. Eu fiquei o dia inteiro hoje tentando fazer esse vídeo, me desafiando, porque eu precisava expressar isso que tá aqui dentro de mim. E eu queria falar pra vocês, pra quem me assiste aqui, pra quem não sabe, meu nome é Rebeca. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional, empreendedorismo, marketing e brand. Eu tenho uma marca de bolsas e acessórios que é a Basic Shop. Já trabalhei como mentora de mulheres empreendedoras, principalmente. Muito na parte de gestão de marca, de negócios. E atualmente eu estou naquela fase, eu não sei se isso é normal na vida, ou se isso acontece só comigo, mas eu percebo que sempre tá acontecendo uma vez ao ano, de você refletir sobre muitas coisas da sua vida. Mas falando, primeiramente, esse tópico de você estar lidando com muito, eu sempre fui uma pessoa e às vezes eu penso assim, nossa, eu preciso ir pra terapia. Eu sempre fui muito super estimulada, assim, na minha vida, desde a infância. Eu sempre fui uma pessoa muito estimulada pra ir pra escola, mas depois da escola tinha que fazer um curso integral, final de semana ia pra igreja, tinha aula de balé pra fazer. Eu sempre tinha alguma coisa pra fazer, sabe? Tipo, eu não era aquela criança que ficava em casa, sem fazer nada. Então, sempre meus pais me ocuparam de cursos, aulas, momentos. E hoje, assim, por um lado, eu acho bom, mas ao mesmo tempo, eu vejo que reflete muito na minha vida adulta, o quanto às vezes isso é um pouco desgastante, porque quando eu tô num momento de descanso, eu me cobro por estar descansando. Eu não sei ficar muito tempo parada, às vezes até o meu corpo, ele não consegue ficar muito tempo descansando. E isso afeta tanto o meu corpo, tanto o mental, porque eu fico me cobrando que eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E eu acredito que toda mulher empreendedora também, ainda principalmente quando você se torna empreendedora, e é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, e você sabe que quando você é empreendedora, você precisa fazer um monte de coisas, né? Nunca vai parar de ter coisas pra você fazer. Sempre tem uma atividade pra fazer. Eu até falo, agora brincando, uma analogia, como se fosse uma louça, sabe, a louça da pia, que nunca tem fim, sempre vai. Enquanto você existir, sempre vai ter uma louça. É a mesma coisa que você ter um negócio. E eu imaginava, quando eu fosse empreender, que seria mil maravilhas, né? E aí, quando você vai empreender, você vê que não é bem assim, né? Tem tudo na vida, é importante a gente entender e falar que tem tudo o seu lado bom e o lado ruim. Então, a parte de empreender tem sim seu lado bom, mas, ultimamente, sabe, eu tô naquele momento assim, será que ainda tem lado bom? Ou... Porque, às vezes, eu estou nesse momento de, assim, sentindo a parte ruim muito. Então, eu me cobro nesses momentos de descanso, porque eu sei que tem coisas pra fazer, e eu sinto que parece que nunca vai ter fim. Então eu achava que empreender, nossa, eu ia ter colaboradores, ia ter pessoas pra fazer, e que, assim, eu não teria tantas coisas pra fazer. Mas, na verdade, quando você vai empreender, você descobre. E, principalmente, é uma coisa que eu falo muito, hoje em dia, pra quem quer empreender, conversa com quem já empreende, com quem já tá há um tempo empreendendo, pra entender, antes de você empreender, pra ver se realmente é isso que você quer pra sua vida. E eu sempre tive uma família empreendedora, mas hoje eu olho assim que eu sou adulta, eu tinha um imaginário totalmente fértil, porque eu achava, vendo minha família empreendedora, que eles estavam sendo bem-sucedidos. Sim, eles estavam sendo bem-sucedidos naquela época que eu era criança. E hoje eu olho, hoje que eu tô com 32 anos, eu vejo eles, alguns acabaram terminando de empreender e até saíram do país, foi iniciar uma nova vida em outro país, assim, do zero mesmo, sem nada, questão de falência mesmo. E hoje eu vejo também, né, meu pai é empreendedor, meu irmão é empreendedor, e eu vejo, assim, hoje em dia, acredito também, não é só de ser empreendedor, também tá difícil ser empreendedor aqui no Brasil, essa é a verdade. Em questão de economia, sabe? Então, acho que acaba pesando isso também. Acho não, pesa isso, né? Então, além de você estar ali sofrendo na questão de financeira ali do seu negócio, não tá fácil, mas você sabe que tem tarefas, então você acaba se cobrando nos momentos de descanso, que é isso que eu tô tentando dizer, e você sabe que você precisa fazer alguma coisa, então se você deixa de vender, você acha que você poderia estar fazendo uma coisa pra mudar aquilo. Só que aí eu conversando outro dia com uma amiga minha, são vários mínimos detalhes dentro do seu negócio que você precisa fazer pra vender mais. Não é só um fator, só uma coisa que vai definir aquilo pra vender, sabe? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Então, como eu tenho hoje em dia uma marca de bolsas e acessórios, agora em 2025 vai fazer 2 anos,
acho que foi agosto do ano passado, eu fiz uma coleção de Boss Birthday, né? Então eu sempre trago temas dentro do meu negócio, tanto das datas comerciais que já existem, né? E eu crio as minhas próprias datas. Se vocês verem outros vídeos, eu sempre falo isso na questão de marketing, né? Então não ficar só dependendo das datas comerciais pra você fazer ações, campanhas, né? Fazer coisas novas pra atrair as pessoas. Enfim, então, agosto é o meu mês de aniversário, então é o meu mês da Boss, digamos assim, né? Que é a parte que eu faço o brand da minha marca, esse tema de boss, de ser chefe e tal. É algo que eu romantizava muito. Ainda tem um pouco, ainda me vejo naquilo. Mas enfim, aí eu fiz uma campanha de Boss, né? Boss Birthday, né? Aniversário da Boss. E aí trouxe uma coleção nova de bolsas. Trouxe algumas bolsas, acho que eu nem lembro, mas foi 4 ou 5 bolsas novas pro site. E aí, 2 bolsas ficaram assim, vendeu, mas o estoque dela ficou parado, não tava saindo mais, simplesmente parou de sair. E aí, e foi em agosto, né? A gente tá agora, agosto de 2024, a gente agora está em maio de 2025. Então, assim, eu fazia conteúdo daquelas bolsas, eu já tinha mencionado no grupo VIP, eu já tinha postado no Instagram, já tinha postado no TikTok. Às vezes vinha alguma cliente no WhatsApp interessada em comprar a bolsa, mas às vezes acabava deixando de comprar. Sempre alguma coisa assim, não saía a bolsa. Mas eu não desistia, né? Então, aí eu fui, agora em fevereiro, março, agora eu nem lembro mais. Eu troquei a plataforma do meu site, fui pra uma nova, e essas bolsas ainda continuaram, então foram lá pro cadastro dos produtos do site. Simplesmente, eu estava aqui, no meu pós-operatório. Eu achei que eu ia ficar muito cansada, tudo e tal, mas eu vi que eu tava bem, então eu tava trabalhando no meu pós-operatório. Então, simplesmente, um dia que eu tava de pós-operatório, eu postei, eu tirei umas fotos aqui em casa mesmo, bem simples, e postei no Instagram. E simplesmente, uma das bolsas vendeu. Tipo assim, eu tinha uma bolsa só. Era 2 bolsas, então era uma preta e uma marrom. Essa preta vendeu. E ela não estava com promoção, ela não estava assim com nada, simplesmente vendeu. Então, para pra pensar. Aí depois essa marrom também saiu. Aí para pra pensar, imagina. Ficou mais de 6 meses ali pra vender praticamente, essas bolsas. Como não se cobrar nesses dias de descanso, que às vezes você poderia estar pensando, eu poderia estar vendendo, eu poderia fazer conteúdo porque eu posso vender, porque acontece essas coisas comigo. Simplesmente, às vezes num dia que eu tô simplesmente sem estratégia, sem nada assim muito planejado, simplesmente acontece de eu postar alguma coisa tão simples que acabou vendendo, sabe? Às vezes já aconteceu de eu estar na academia, eu tô com os conteúdos prontos e eu postei e vender bolsa. Então, imagina como que fica a cabeça da pessoa que é empreendedora. Eu tenho certeza que você aí do outro lado já passou por isso, porque eu passo. Então, assim, eu falo, quando as pessoas me perguntam assim, às vezes eu marco na semana, às vezes não, frequentemente eu marco na semana de fazer a unha, né? Tipo, 9 horas da manhã, às vezes 3 horas da tarde, entre uma quarta ou quinta-feira. Geralmente acontece. Aí, a manicure, que hoje em dia é minha amiga, que é a Silvinha, ela sempre me pergunta, você tá trabalhando? Eu falo, Silvia, quando que eu não tô trabalhando? Eu tô sempre trabalhando, empreendedora sempre tá trabalhando. Não tem essa de final de semana não estar trabalhando. Então, às vezes é um trabalho que eu faço de tentar, final de semana, descansar. Só que aí foi, essa semana teve feriado, 1º de maio, né? Foi numa quinta-feira. Chegou na sexta-feira, foi muito tranquilo. Mas como eu fiquei quinta-feira sem trabalhar, né? Porque foi feriado, então você acaba não tendo pedido pra enviar, acaba tendo um cliente pra atender. Então, sexta-feira, automaticamente, assim, eu sinto muito isso aqui, né? Em emenda de feriado. As pessoas, sei lá, estão distraídas, estão viajando, não sei. Pode estar até navegando no site, querendo comprar alguma coisa, mas não compra, porque eu acho que elas pensam assim, não vou comprar hoje porque eu sei que não vai chegar, porque hoje é sexta, não vai ser enviado, né? Não sei. Queria entender a lógica, me conta aí o que vocês acham. Aí chega na segunda-feira acumula, né? Então, assim, é muito tranquilo, né? Geralmente, assim, pós-feriado. Aí chegou no sábado, então, tipo assim, como eu fiquei quinta-feira tranquila, né? De off, sexta-feira off, chegou no sábado, a minha cabeça, que é o final de semana que geralmente eu tô acostumada a realmente descansar e ficar off do celular. Sabe quando você sente, assim, uma abstinência de não estar trabalhando? Porque você teve ali 2 dias meio que de descanso, porque você não teve cliente pra atender, não teve nada, assim, grandioso pra fazer. Como eu disse, sempre vai haver coisas. Então, tudo que é prioridade. Então, assim, eu não estou com nada urgente de prioridade no momento, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer na semana. Então, ao longo da semana, eu tenho médias e baixas prioridades que eu sei que eu tenho que fazer, mas não é urgente. Então, chegou no sábado, o que aconteceu? A minha cabeça parecia, literalmente, um computador. Abriu tantas abas de tantas coisas que eu tinha que fazer. E eu falei, mas hoje não é o dia de eu fazer isso, hoje é dia de descansar. E aí, tudo que eu fazia aqui dentro de casa, eu tomava banho e eu pensava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí, saí do banho, me arrumava, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Sabe? Eu fazendo, assim, a minha cabeça ficou doida no sábado, de manhã. Eu falei, não, eu preciso completamente não ficar no celular. Porque por mais, ainda mais que a gente tem, aliás, eu sou uma empreendedora online, eu não tenho uma loja física, né? Então, eu vivo cronicamente online. Então, eu sempre tento, no final de semana, ficar off do celular. E aí eu falei, não, eu não vou ficar no celular. Aí eu ainda fui e postei um vídeo, porque uma das influenciadoras me mandou na sexta-feira, que
que ela tinha feito, que ela tinha liberado e tal, e ela tava pedindo pra eu postar pra eu fazer collab com ela. Então eu ainda postei esse vídeo no sábado, porque ela tinha pedido, por conta do cronograma dela lá de conteúdos. E eu falei, não, deixa eu fechar aqui meu celular, fazer minhas coisas. E eu simplesmente fui viver. Então, acabei arrumando a casa, acabei fazendo o almoço, acabei indo pra academia, fiz as unhas. E ainda tava me preparando pra talvez fazer conteúdo ontem, no sábado, né? Hoje é domingo. E eu falei, não vou fazer conteúdo. Eu preciso, sabe, não ficar me cobrando. Assim, eu sei que eu tenho muita coisa pra fazer, mas não vou fazer. Então, é uma briga interna. E aí eu fui no café que eu queria ir, que eu tava morrendo de vontade de comer um negócio que tinha aqui no café perto de casa. E fui andando, voltei, assisti toda a novela, fiz um monte de coisa. E aí chegou hoje, no domingo, aí eu fiquei tranquila, né? Acabei ficando tranquila no resto do sábado. Chegou hoje, no domingo, de novo, aquela várias abas abertas, aquela ansiedade. E eu ainda tô ansiosa, eu tô com dor aqui no meu pescoço, porque eu tô cansada, sobrecarregada. Eu sei que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então, assim, eu tô querendo dizer nesse vídeo todo, sem nexo, pra vocês, assim, que é normal, é completamente normal de você se sentir assim como empreendedora, de você se sentir perdida. Eu tô me sentindo perdida nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô cansada, eu tô exausta. Isso eu sinto que acontece uma vez por ano, de assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Será que eu devo continuar empreendendo? Será que não é mais fácil eu trabalhar pros outros? Sabe? As coisas vão ficar dependendo de mim. Eu percebo que é uma vez por ano que eu tenho isso. De, assim, me questionar e falar o que eu tô fazendo da minha vida. E hoje a gente olha, assim, na internet, as pessoas romantizam tanto, mostra às vezes uma coisa, assim, do empreendedorismo que é tão belo. Claro que tem as partes boas, tenho certeza que se você trabalha, você conquista, você tem. Mas às vezes eu penso assim, será que é só eu que eu tô pensando em existir? Porque aparentemente a gente olha a vida dos outros, tá todo mundo bem. Então eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar que eu não tô bem. E eu não vejo isso, sabe? E eu quero registrar pra eu olhar daqui a um tempo e falar, nossa, você tava certa, você tava cansada, realmente você desistiu, você tava certa. Ou então olhar assim, nossa, tá vendo? Valeu a pena você ter continuado. Dizer que a gente precisa acolher esses sentimentos e entender eles. Então, quando eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional, é você lidar com esses momentos. Então, muitas vezes que eu leio, os livros que eu leio, é pra exatamente, assim, me ajudar, como se fosse uma parte, assim, de terapia. Eu assisto vídeo de outras pessoas, de outros nichos, com desabafos, e às vezes eu me sinto um pouco acolhida, no sentido, assim, de mulher. Eu tô assistindo um vídeo mais cedo sobre mulher e tal, de ser independente, de exaustão também, acho que também tem esse quesito. Eu acho que nós, mulheres empreendedoras, a gente acaba até tendo mais a chance do estresse, do burnout. Eu já tive burnout porque a gente não tem só um negócio pra lidar, a gente tem outras coisas também pra lidar. Então, por exemplo, eu fui gravar esse vídeo, eu falei, não, vou fazer o vídeo do jeito que eu tô. Mas aí eu falei, não, vou me arrumar. Vou passar uma maquiagem, porque eu queria aparecer bem. Mas às vezes eu tô aqui na sua frente arrumado, mas aqui dentro, tá um pouco bagunçado. Porque é completamente normal a gente tá assim, dentro do nosso negócio. E eu sei que talvez você veja outras empreendedoras que aparentemente está bem, elas só não passam essa vulnerabilidade pra vocês. E o intuito desse vídeo que eu tô fazendo, que era pra ser curto e talvez vai ficar um pouco longo, é mostrar que a gente tem que se acolher, a gente tem que ouvir nossos sentimentos. Então, esse post que eu fiz, né, fala exatamente sobre isso, né, que tá tudo bem você fazer menos quando você tá lidando com muito. Então, nesse exato momento, eu tô lidando com tantas emoções, com tantos sentimentos, tá tão confuso aqui dentro agora. Talvez amanhã eu vou acordar e tudo isso aqui vai desaparecer, porque às vezes acontece muito isso comigo. Tem dias que eu tô tão cansada de fazer o que eu faço, e aí no outro dia eu simplesmente reseto e começo tudo de novo e falo, nossa, que besteira que tá passando. E isso já aconteceu. Eu tô assim, empreendendo, já vai fazer daqui a pouco 7, 8 anos, e uma vez por ano anda acontecendo isso comigo. E aí, nesse momento, o que eu faço? Além de eu realmente me ouvir mais, me acolher, ficar quietinha na minha e priorizar o que eu gosto de fazer, que é o que eu fiz ontem, no sábado. Eu entendi que eu tava precisando de me acolher e ficar na minha. Eu preciso respeitar esse momento e entender se ele vai passar ou não, porque às vezes pode ser que passe, pode ser que não passe. Pra mim já passou. Pra você, eu não sei se você está passando por isso igual eu estou nesse exato momento, que já aconteceu em outras vezes, passou. A primeira vez foi uma semana que eu fiquei. Aí depois, na segunda vez, eu fiquei um mês. Aí na terceira eu tive burnout. E aí do burnout foi que eu aprendi muitas coisas, comecei a ir atrás mais ainda de autoconhecimento, de me ouvir mais, de me respeitar mais. E desde então eu consigo identificar quando eu estou bem e quando eu não estou. Então, quando você é mulher e empreendedora, é muito importante você ter o autoconhecimento, porque eu sei que se a gente vai
pesquisar na internet, vai falar assim, o que você precisa saber para empreender? Você vai aparecer assim, gestão financeira, gestão de negócio, planejamento, marketing, branding, blá blá blá, essas coisas. Mas é tão importante você ir atrás de autoconhecimento e se desenvolver como pessoa e profissional, porque se você não está bem mentalmente, pode ter certeza, a sua mentalidade vai afetar o seu negócio, vai afetar as estratégias. Então, nesses momentos, eu procuro... Eu tô me forçando a gravar esse vídeo, mas nesses momentos, eu tento não trabalhar com partes tão criativas, que geralmente exigem muito da nossa mente. Eu só faço realmente operacional, sabe? Coisas do dia a dia, como responder cliente, responder e-mail. Coisas assim que você não precisa pensar pra fazer. Então, por isso que nesses momentos eu procuro ir atrás de o que dá pra eu delegar. Então, o meu negócio, ele é muito importante pra criar conteúdo. Então, eu já ando delegando alguns conteúdos relacionados à minha marca, né? Então, eu contratei uma influencer para gravar conteúdo para mim. Então, ela anda gravando bastante conteúdo para mim. E eu preciso procurar mais uma pessoa também para ter mix de conteúdos. E os meus conteúdos relacionados à minha marca pessoal, eu tenho muito vídeo gravado, que eu já editei, já postei. Então, eu fiquei praticamente 4 dias, assim, sem ter muito conteúdo. Aqui no YouTube, realmente, acaba sendo um pouco mais difícil, porque, né, eu não consigo manter tanta constância. É uma coisa que eu ando querendo ter, né? Mas, assim... É nesses momentos que acaba sendo importante você ter autoconhecimento, você se desenvolver como pessoa, profissional, você se respeitar, você ter planejamento. Para esses momentos que você precisa, às vezes, se recolher, não ser produtiva, porque a gente fica se cobrando, tem que ser produtiva, tem que trabalhar. Às vezes é um momento de você, sabe, tirar o seu corpo fora e tentar deixar o seu negócio andar sem ter seu corpo ali 100%. Então, é o que tá acontecendo comigo agora no momento. E talvez, eu tô fazendo esse vídeo exatamente para isso, para mostrar que é completamente normal você ter esses momentos. E antes, quando eu não tinha esse autoconhecimento, eu me perguntava, mas será que é só eu que tô passando por isso? E não tinha ninguém pra conversar. E é muito solitário. Aí depois eu acabei me forçando a conhecer outras pessoas, outras mulheres empreendedoras. E aí eu vi que não era só eu. A diferença é que as pessoas não saem falando por aí. E as pessoas às vezes têm vergonha de expor a dificuldade que é empreender. Eu não sei você, mas eu, por muito tempo, as pessoas não botavam fé em mim. Então, um dos motivos do meu perfeccionismo é esse. E às vezes você não quer dar o braço a torcer pra essas pessoas, sabe? Que não acreditam em você, então você não quer mostrar a sua fraqueza. Então, assim, eu não tenho medo de mostrar minha fraqueza, mas eu quero mostrar que eu tô dando certo, sabe? Só que assim, se cuida. Se coloca em primeiro lugar, sempre. Porque se você não se coloca em primeiro lugar, ninguém vai fazer isso por você. Nem mesmo o seu negócio. Porque se você chegar num estado mental que literalmente sua cabeça para de funcionar, seu negócio vai parar, você vai ficar sem dinheiro e, consequentemente, sem saúde. E eu já vi isso de perto acontecer. Não foi comigo, foi com meu pai. E eu vi o quanto foi um desastre na vida dele e na vida da minha família e na minha. Então, eu tô fazendo essa reflexão pra você acordar. Assim como eu já acordei e eu sempre tô tentando remediar, porque isso não vai passar. E as pessoas se enganam muito, que era uma coisa que eu achava, que quando às vezes você chega num nível do seu negócio que você tá crescendo, que aí você vai ter um monte de funcionário, um monte de colaborador ali pra te ajudar, que era o que eu achava, que a sua responsabilidade é diminuir. E eu sinto muito de falar que não, porque eu já gerenciei, administro a empresa da minha família, a gente já teve 10 funcionários, e assim, se você não tem processo, se você não tem gestão, se você não tem planejamento, tudo tá dentro da sua cabeça, não vai adiantar você ter 10, 20, 30 pessoas, porque o seu negócio é você. Tá tudo dentro da sua mente. Então, se você não tem processos, gestão, planejamento, tudo documentado, tudo vai parar. Então, automaticamente... nossa, eu já vi tanto filme, tanta série, que o dono tá lá internado, infartando e fazendo reunião. Entendeu? Eu queria lembrar o nome da série que eu tava assistindo com o Danilo, que é o meu namorado, que a gente viu isso. E eu tenho certeza que isso deve acontecer. As pessoas se iludem, acham que, nossa, porque tá rico, porque não sei o quê. Tem as pessoas pra fazer, ele tem dinheiro pra pagar, as pessoas fazer as coisas pra eles, aquelas coisas operacionais, mas a estratégia, aquilo de manter, de fazer crescer, e tem muitas pessoas dependendo dele. Se ele não cuida da saúde dele, e não tem ninguém pra delegar, pra gerenciar aquilo que tá tudo dentro da mente dele, o negócio vai falir, vai fechar. Então, por isso que eu sempre falo, a gente fica deixando de lado muito a nossa saúde, a gente deixa de lado os momentos de descanso, a gente fica cobrando, e aí eu sei que fica uma dualidade, mas a gente precisa sempre se lembrar que é importante a gente, quando a gente estiver se sentindo assim sobrecarregada, a gente precisa parar e respirar, sabe? E eu tô nesse exato momento assim. Então, eu vou finalizar esse vídeo assim. E me conta aqui o que passa na tua cabeça, se você é empreendedora, se você já passou por isso ou tá passando. Quero te conhecer e me conta aí seu relato sobre todas essas questões que eu disse aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima.